Deus é obedecer a sua palavra, submeter-se aos seus estatutos, a sua palavra, a sua orientação. Adorar a Deus é reconhecê-lo em meio a qualquer situação, se manter firme e fiel até o fim, com a submissão a esse Deus que dizemos que adoramos, esse Deus que se revela para nós através da sua palavra, que é este livro chamado Bíblia, muitos livros, aonde tem a revelação desse Deus glorioso. Deus se revela para nós, para a humanidade, através da sua palavra. Sua revelação é através da palavra, aonde Deus se revela. E a prova que Deus existe é as coisas que estão criadas. Tudo que estão criado é a prova da existência de Deus, porque diz a Bíblia que os céus manifestam a glória de Deus, para a gente compreender que Deus glorioso, que criou um espaço chamado céu, um infinito desse espaço que não tem fim, é o espaço glorioso, esse infinito chamado céu, e Deus é o criador deste espaço infinito chamado céu. Por isso que a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Que Deus grande e tremendo criar um universo desse, porque a terra é um grão de areia diante do universo. A terra é um pinguinho que está sustentado no ar, no universo. O céu é enorme, o céu é infinito. A terra tem fim, o céu não. Ninguém sabe onde começa e onde termina o céu. A terra é um globo limitado. A terra é um pinguinho de areia, é um grão de areia diante deste universo chamado céu. A terra é uma bola suspensa no universo. Não tem nada segurando nem embaixo, nem em cima. Ela está suspensa no ar pelo poder de Deus, que mantém tudo existindo até o tempo determinado que Ele estabeleceu para cumprir o seu juízo eterno sobre a humanidade. Enquanto não chegar esse dia, vai continuar existindo terra, existindo pessoas, vai continuar nascendo gente e morrendo gente. Mas quando chegar o dia do juízo final, que é o fim de toda a existência humana neste mundo físico, pois Deus tem nos advertido deste grande e terrível dia que vai chegar. Porque Deus é tremendo, Ele é grandioso, Ele não é uma coisa criada da imaginação do homem nem de religião. Deus não é o boneco de marionete de homem que diz assim: Deus, eu quero que tu faça isso, faça aquilo, e Deus faz. Não, Deus é o Senhor de todo o universo, onde estabeleceu suas leis morais, civis, suas leis espirituais, para o homem viver, praticar e obedecer em uma vida perfeita em abundância. Se o homem não se submeter às leis que Deus estabeleceu, às leis morais, se o homem não se submeter àquilo que Deus estabeleceu, o homem vai ser punido por causa disso. É aí que constitui-se o pecado, quando o homem não se submete às determinações que Deus estabeleceu como princípio moral para o homem se conduzir. É aí que o pecado é constituído. Você tem que entender: há um ser supremo chamado Deus, que é aquele que diz a Bíblia que todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Você precisa dar mais crédito sobre esse Deus. Você precisa se interessar mais a compreender sobre esse teu Deus antes que seja tarde para você. E você só vai compreender e conhecer sobre Deus, esse ser único, singular, que é o ser supremo, a divindade eterna. Você só vai conhecer sobre Ele quando você se interessar em dar ouvido à palavra dEle. Porque Deus se fez conhecido por nós através da sua palavra. Ele se revelou para a sua criatura especial, chamado ser humano. Esse Deus é grandioso. Os céus manifestam a glória de Deus. Esse Deus é justo, que não toma o culpado por inocente. O homem culpado do seu pecado, ele não vai se livrar da ira de Deus. Ele pode se
filiar a religião, ele pode entender que fazendo caridade, ele pode dar todo o seu dinheiro ao povo para querer ser bom. Ele não vai se livrar do juízo de Deus por esses meios. Esse Deus que é amor, mas também é justiça, ele é amor para salvar, ele é justiça para julgar. Se o homem não se converter, ele não vai de forma alguma ser livre do juízo de Deus. Pode até ele viver e morrer pensando que quando morrer vai para o bom lugar lá no céu. Esse bom lugar existe. Mas para o homem ir para lá, ele precisa, enquanto está vivo, abrir sua boca e confessar ao Senhor Jesus Cristo e se submeter à sua palavra, para essa praticar e viver como um estilo de vida, não como uma religiosidade. Viver como um estilo de vida, naquilo que ele faz, pensa, naquilo que ele intenciona, naquilo que ele entende. Ele tem que viver pela palavra. Ele tem que viver nos conceitos da palavra. É crer em Jesus e submeter-se a ele. Deus não está preocupado com a expressão verbal de ninguém que diz: eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu tenho Jesus no meu coração. Não é isso que vai demonstrar o teu amor por ele. Deus não está preocupado com isso, que ele, aliás, ele reprova isso. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão, tem muita gente adorando a Deus em vão. Em vão me adoram. Por quê? Porque estão seguindo ensino, doutrina, instrução, estão ouvindo revelação, orientação de homem e não de Deus. E não de Deus. Você tem que ser prudente com a tua fé. Não seja um cego guiado por outro cego. Vá buscar a luz para iluminar a tua mente. Vá procurar a luz para iluminar o teu entendimento. E a luz está aqui agora para iluminar o teu entendimento. Porque está escrito na palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é quem ilumina, meu irmão. A palavra de Deus é quem nos faz entender o que é de Deus e o que não é. Nem todos que falam em nome de Deus é de Deus. Nem todos que diz que Deus está dizendo nada. Você quer ouvir Deus dizer alguma coisa para você? Vá ler a palavra. Vai estudar as escrituras para conhecer o poder de Deus e para não errar, sendo manipulado por homens enganadores, usando o nome de Deus, se declarando representante de Deus, profetas de Deus. Se o homem não se arrepender enquanto Deus está dando tempo, ele pode fazer o que fizer. Ele pode ser o maior santo para os outros. Ele pode ser o homem mais caridoso do mundo. Sem Jesus, a humanidade precisa entender isso. A humanidade precisa entender isso. Não é as tuas obras, não é os teus méritos, não é a tua caridade, não é a tua devoção religiosa, não é a tua vida de usos e costumes, não é a tua vida de formalidade religiosa que vai te levar a Deus, a receber o perdão de Deus. É a tua fé em Jesus. Quando tu se converteres ao Senhor Jesus e renunciar o que está no teu coração que não condiz com a palavra de Deus, teus pensamentos, tuas atitudes, teus conceitos, teus entendimentos, teus sentimentos interiores, quando tua mente for transformada, porque evangelho não é questão de viver uma religiosidade, evangelho não é questão de fórmula de mudança de vida exterior, evangelho é uma questão de mudança no entendimento. O evangelho transforma o entendimento. Tem muita gente transformado aí na roupa, no jeito de vestir. Tem muita gente aí se transformado pela religião, pela religiosidade. Mas o entendimento é o mesmo. Não tem entendimento nenhum de Deus. Não sabe nem para onde vai, nem para onde está indo. Mas está achando que está servindo a Deus, porque está cego na escuridão. A palavra de Deus é luz, e nesta noite quer abrir o teu entendimento, minha amiga, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Deus nessa noite convida você
a entender que vida com Ele, comunhão com Ele, é através da tua fé em Jesus Cristo. Nada neste mundo que o homem faça ou deixe de fazer vai livrá-lo do juízo divino, da ira de Deus que está por vir. Como disse o profeta Isaías no seu livro, capítulo 64, versículo 6. O profeta Isaías diz que toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia para Deus. Toda a justiça que o homem pensa em praticar, dentro dos seus méritos, dentro da sua força, não passa de trapo de imundícia. Deus não recebe o homem pela justiça dele, pela caridade dele e nem pelas boas obras dele. Deus só recebe qualquer pecador pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundos por causa do pecado, viu? E toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo? É pior do que uma imundícia. Não é a imundícia não, é trapo de imundícia. É muito pior do que a imundícia. Olha como Deus trata os nossos atos pelo nosso mérito como forma de chegar a Ele. Isso não passa de imundícia para Deus. E o profeta Isaías, advertindo o povo, lá no capítulo 64, ele diz assim: e todos nós caímos como uma folha. Caiu da graça de Deus. É como uma folha que cai do pé de árvore. Ela seca e morre. Se você não voltar, o homem está caído. A humanidade está caída por causa do pecado, da presença de Deus. Se ele não voltar, ele já está secando. Ele vai morrer a morte eterna. Ei, há esperança para a tua vida ser enxertado na videira novamente para ter vida. Essa videira é Jesus. Jesus diz: quem está em mim e as minhas palavras estiverem nele, esse tem vida. Porque Jesus é a videira. Deus é o lavrador que quer enxertar você nele, no Filho. O Filho é a videira. A videira não é a religião, não é o líder religioso, não é a entidade religiosa. A videira é Jesus, aonde você tem que estar enxertado. Quer ver isso? Eu vou ler aqui para você porque eu prego Bíblia. Gostem ou não, a palavra é a verdade que vai como espada no coração de quem ouve, para discernir os pensamentos. A palavra vai te mostrar o teu erro, a palavra vai te julgar, a palavra vai te condenar, a palavra vai te salvar, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Alguém comentou aí, dizendo que o irmão Wellington julga todo mundo, fala das religiões, julga todo mundo, só quer ser o certo, é a verdade, ele é. Não, eu não sou a verdade. Agora eu prego a verdade. Eu não julgo ninguém, eu mostro a palavra que julga. Eu não falo de religioso, nem de a pessoa da religiosidade. Eu falo dos ensinos que as religiões ensinam. E eu tenho liberdade para falar, porque nós estamos num país democrático, onde tudo aquilo que tem domínio público, eu posso expor a minha crítica. O que eu não posso falar é de pessoas. Eu não posso falar da pessoa particular. Eu não falo de ninguém, eu falo a verdade da palavra, condenando o erro religioso, condenando o erro dentro de sistema religioso, condenando o entendimento das pessoas. Aí alguém disse: o irmão Wellington, ele julga todo mundo, ele só quer ser o certo, só ele aqui tem a verdade. Não, a Bíblia está aí para todo mundo. O problema é que muitos não pregam a Bíblia como tem que pregar. O problema não é que só eu tenho a verdade. A verdade é a Bíblia, e todos têm ela em sua casa, em seu alcance. O problema é que muitos não têm coragem de pregar a Bíblia como ela ensina. O problema é que muitos estão deturpando a palavra pelos seus interesses. O problema é que muitos não têm compromisso com a palavra de Deus, que é agradar os homens. O meu compromisso é agradar a Deus. Aí alguém diz assim: mas o irmão Wellington julga todo mundo. Não, meu irmão, eu não julgo ninguém não. Eu prego apenas, eu tenho coragem de pregar a palavra de Deus.
Quando a palavra diz que o idólatra não entrará no reino de Deus, eu não estou julgando a pessoa que está na idolatria. Eu estou mostrando a pessoa que está vivendo a prática da idolatria, que se ela continuar, ela será condenada, porque não é eu que estou dizendo isso, é a palavra. Eu apenas transmito. Quando eu digo uma pessoa que vive no efeminismo, se não se converter, não entrará no reino de Deus, eu não estou julgando quem vive o efeminismo. Eu estou pregando a palavra porque eu tenho coragem de pregar a palavra. Quando eu digo uma pessoa que vive na feitiçaria, que se não se arrepender, vai para o inferno, eu não estou condenando a pessoa que vive na feitiçaria. Eu estou dizendo a ela que a prática da feitiçaria, Deus condena, e quem vive nela não entrará no reino de Deus. Eu tenho coragem para pregar a palavra. Eu não prego para abajular nem para agradar ninguém. Eu prego a verdade de Deus para dar ao homem entendimento, para que ele se converta das más obras, dos maus caminhos, antes que morra. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Nem os bêbados, nem os feiticeiros, nem os ladrões, nem os efeminados, nem os mentirosos, nenhuma dessas pessoas que vive essa prática entrará no reino de Deus. Eu era uma pessoa mentirosa, eu era abominável, eu era uma pessoa idólatra, eu era uma pessoa que estava vivendo práticas abomináveis, mas quando eu conheci a palavra, eu me converti para ser livre desse juízo. E eu prego essa palavra dessa forma clara, objetiva, direta e poderosa. Isso é o poder. Ei, forte é aqui, viu? Não é esses blá 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 não. O que é forte é a palavra. Quando ela vai verdadeira, sem mistura, sem adulterar, sem se contaminar com a vontade do homem. A palavra pura que o povo tem que ouvir. Deus adverte. Quem vive na prática da idolatria não tem comunhão com Ele. Pode até dizer que está louvando a Deus, mas a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Todo aquele que idolatra a imagem de escultura, idolatra a igreja, a religião, líder religioso, todo idólatra. Porque a idolatria não se consiste só em imagem de escultura, não. Tem pessoas idolatrando pastor, igreja, religião, achando que esse é o alvo para levar ele a Deus. Não é. O alvo não é igreja, não é pastor, não é religião. O alvo é Jesus, o meio é Jesus. Ele é a minha rocha, a tua rocha, aonde você e eu estaremos seguros. Então eu prego a palavra, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, apenas eu prego a verdade. João Batista perdeu a cabeça, não foi porque ele falava dos outros não, foi porque ele denunciou o pecado de Herodes, que não era lícito estar com a irmã do irmão. Ele denunciou a prostituição. Herodes estava em prostituição. João Batista perdeu a cabeça porque denunciou a prostituição. E hoje, sabe por quê? Hoje, o evangelho neste mundo não tem diferença. É igual às outras religiões. Porque não tem ninguém denunciando o pecado. Porque muitos estão vivendo em pecado. Como é que vai denunciar o pecado? A mentira, a idolatria, a feitiçaria dentro das igrejas. O engano, a mentira, a avareza. Sabe por que Jesus foi crucificado e rejeitado pelo seu próprio povo e pelos religiosos? Porque a maior perseguição de Jesus foi o povo judeu, os líderes religiosos da religião judaica. Sabe qual é a maior perseguição dos profetas de Deus que pregam a palavra? É dos próprios crentes hoje, que perseguem quem prega a palavra de uma forma direta. Fica tudo com cara de lado virando, porque não aguentam ouvir a verdade. Querem viver a mentira e pensando que vão chegar a Deus. Jesus veio condenando todo o sistema religioso, toda a prática, todo o sacrifício, toda a vida religiosa que o povo vivia, porque estavam vivendo dentro do conceito de homens e não de Deus. É a mesma coisa hoje. Se Jesus viesse hoje, ele entrava dentro de muitas igrejas e dizia: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão estão me adorando, estão vivendo uma vida de devoção religiosa dentro de igreja em vão.
Em vão. Muitos. Essa é a voz da palavra de Deus. Essa é a verdade, é amarga, mas ela dá saúde, meu irmão. Muitos estão adorando, não estão servindo, não. Vou buscar a Deus. Aonde? Em vão. Porque não estão sendo prudentes para examinar a palavra. Estão vivendo o que os homens estão orientando e ensinando, que é tudo heresia, abominação, que estão ensinando hoje dentro de muitas igrejas, que não condiz com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a sã doutrina. Eu não julgo ninguém, eu prego a verdade, meu irmão. Eu fui chamado para pregar a verdade. Então, Jesus disse que é a videira. Quem estiver nele vai estar firmado em Deus, vai estar ligado em Deus. A videira, você está achando que está firmado em Deus, em comunhão com Deus, por aonde? Porque você está da onde? Dentro de onde? Cuidado, olha o que Jesus diz lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não der fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ele está falando que ele é o lugar onde você deve estar. Jesus é a videira. Deus é o lavrador. Deus, ele orienta a humanidade e a Jesus para estar ligado em Jesus, para estar em comunhão com ele. O homem não vai ser livre do juízo divino se ele não der ouvido à palavra de Deus enquanto ele pode. Se ele estiver pensando, porque ele é do bem, porque o que ele faz, ele está fazendo bem ao povo. E isso vai fazer Deus dizer, venha meu filho, você fez o bem na terra, venha para o céu. Não é assim o juízo de Deus. O juízo de Deus, quem tem o filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Nenhuma condenação há. Não é para quem é caridoso, quem vive dentro de religião, quem pratica boas obras. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Então que nesta noite você entenda a importância de Jesus Cristo na sua vida. Tem muita gente que está se convertendo à religião. Você tem que se converter a Jesus. Tem muita gente que está vivendo prática religiosa. Você tem que viver as práticas praticando a palavra. Tem muita gente sendo devoto à igreja e à religião. Você tem que ser devoto à palavra de Deus. Se converta a Jesus. Você só pode ter certeza de salvação se você estiver em Cristo e Cristo estiver em vós. Jesus disse lá em João 14:23, quem me ama, guarda a minha palavra. Não é quem diz que ama ele, não. Não é quem vive devoção religiosa, não. Quem ama Jesus é quem guarda a palavra dele. Guardar a palavra dele é viver a sua vida dentro do entendimento dos conceitos da palavra e não dentro de sistema religioso. Nesta noite, você que está aí na pracinha, você que está aí na frente da sua casa, você que está aí sentadinho com essa aglomeração aí, você que está do outro lado, perto e longe, você que está aqui no Face, nesta noite, dê ouvido a essa advertência, porque aqui é a voz da palavra de Deus que vai te levar entendimento para te dar luz e conhecimento de Deus, para que você seja bem-aventurado. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus é o nome glorioso. Vamos de hino, vamos de louvor, a voz da palavra de Deus. 7h45.